Como seria o mapa Catacumbas de Paris do Guts and Blackpolder pela visão do barqueiro? Meu nome não importa mais. Em tempos como estes, nomes são apenas marcas em lápides futuras. Eu era apenas um barqueiro comum em Paris. Nada de heróico, nada de grandioso. Vivia do peso da madeira molhada, do rangido dos remos e do silêncio turvo do Sena. Minha grande gôndola de carga transportava fardos, barris, ocasionalmente soldados cansados demais para andar, em troca de algumas moedas, o suficiente para comer, envelhecer e desaparecer. Eu já estava na meia-idade quando tudo começou. E, até então, o mundo ainda parecia estável. Os rumores vieram primeiro. Sempre vêm. Eles diziam que mortos caminhavam na Rússia. Histórias absurdas, diziam, superstições de camponeses. Punições divinas mal interpretadas. Eu ri, como todos riram. Paris sempre acreditou ser distante demais do fim do mundo. Mas o fim do mundo não respeita fronteiras. Quando a praga chegou à França, não veio como um exército organizado, mas como uma fome que devora tudo. Não negocia, não cansa. Vi as ruas se esvaziarem, vi portas sendo trancadas por dentro. Vi padres rezarem mais alto do que nunca, e ainda assim morrerem. O exército francês anunciou a evacuação em massa. Civis primeiro, sempre civis primeiro. Eu me escondi, não por covardia, mas porque sobreviver exige saber quando não ser visto. Foi então que bateram à minha porta. Eles precisavam de um barqueiro, alguém que conhecesse o rio, os túneis, as sombras sob Paris, alguém que não fizesse perguntas, e logo aceitei. Minha missão era simples. Após a evacuação dos civis, eu deveria buscar os soldados. O sinal seria claro e antigo, como a própria cidade. Eram os sinos de Notre-Dame. Enquanto esperava, Paris gemia. Acima de mim, a cidade ardia em gritos e tiros. Abaixo, as catacumbas guardavam seus mortos, silenciosos, empilhados, obedientes. Ironia cruel, os mortos antigos respeitavam o descanso, os novos, não. Assim que os sinos tocaram, me aproximei da ponte ao Double, onde a história sempre cruzou com a tragédia. Ali, os ecos dos tiros misturavam-se aos urros inumanos que vinham das margens. Notre-Dame tocava não como celebração, mas como um lamento. Cada badalada era um adeus, cada som dizia que sobrevivemos, por enquanto. Os soldados surgiram da ponte como espectros, pularam sem hesitar nos fardos de feno dentro da balsa. Eles eram homens treinados, reduzidos a saltar como crianças desesperadas. Eu não disse uma palavra, apenas remei, atrás de nós. As hordas batiam contra a ponte, contra a pedra, contra o mundo. À frente, havia apenas água, escuridão, e uma chance mínima de continuar respirando. Enquanto escapávamos, percebi algo terrível. Paris não estava sendo evacuada, Paris estava sendo abandonada, e eu, um simples barqueiro, não era um salvador, era apenas o último condutor entre a cidade dos vivos e o silêncio dos mortos. Talvez amanhã eu morra, talvez o rio me leve, talvez as catacumbas, que sempre guardaram os ossos de Paris, um dia guardem os meus, mas enquanto meus braços ainda conseguem remar, enquanto os sinos ainda conseguem tocar, eu continuo firme, não por glória, não por patriotismo, mas porque, às vezes, sobreviver é o último ato de resistência que nos resta.